Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live LabData. Esta noite será incrível. Estamos aqui com dois super gênios. Colega de longa data, Djalma, sempre conosco em várias palestras, vários eventos do LabData, e um colega novo, que eu também conheci na noite de hoje, que está nos dando a grande alegria de estar aqui conosco, Farai. Seja bem-vindo, Farai. É um grande orgulho para nós ter você conosco nessa noite. Ele é um convidado especial, é surprise. Por isso que ele não estava naquele folderzinho que eu enviei. É uma surpresa para vocês. Então, vamos iniciar essa noite. Eu gostaria que o Djalma se apresentasse, contasse para vocês um pouquinho da carreira, quais foram os passos que ele desenvolveu até aqui. Depois o nosso colega Farai conta um pouquinho da experiência. E aí o Djalma inicia o bate-papo conosco. Obrigada, Djalma. Pessoal, obrigado. Obrigado, professora, pela oportunidade de mais uma vez falar com vocês. A professora conhece minha carreira, mas acho que a maioria não, né? Eu trabalho com dados, com Data Warehouse, com a parte toda de Analytics há muito tempo, há mais de 25 anos. Eu já trabalhei na Teradata, eu estou na IBM já fazem 11 anos, sempre associado a essa área de dados, né? Então, eu já trabalhei para área da América Latina, com Hybrid Data Management, e atualmente eu estou trabalhando com Cloud Pak for Data, que é uma plataforma end-to-end, que entrega inteligência artificial, preservando muito a parte da arquitetura da informação, que é um pedaço que a IBM preza muito, que é como você estrutura os dados, como você entrega, e chegando lá em cima, entregando toda a parte de arquitetura da informação que a gente precisa tanto e que está aqui no curso da professora. Então, acho que esse, resumidamente, é meu histórico. Obrigada, Djalma, obrigada. Um grande prazer estar contigo. Bom, eu posso agora assumir, professora, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês nesse debate, nessa discussão, nessas apresentações. Bom, eu tenho um histórico muito grande dentro das telcos, né? Eu fiquei praticamente 18 anos da minha vida entre Oi e Embratel, trabalhando muitos anos dentro de uma telco, né? Dentro dessa transformação que está acontecendo nas operadoras, trabalhando desde a criação de go-to-market, de serviços digitais, de networking até os serviços digitais, essa mudança que as telcos estão fazendo no seu portfólio, né, no seu mix de produtos. E nos últimos 2 anos eu entrei na IBM, estou aqui, eu sou hoje o SME, o Subject Matter Expert da indústria de telcos, aqui atuando, né, nessa transformação que as telcos estão vivendo, e principalmente a antenada que o 5G vai proporcionar para a gente nos próximos anos, e já está proporcionando. A gente viu o anúncio aí da Claro, a primeira rede 5G usando frequências compartilhadas, tem muita coisa por vir, e eu brinco que o 5G não vai ser uma evolução do 4G, ele vai ser uma revolução, e a gente vai entender daqui a pouco por quê. Obrigado pelo convite. Farai, deixa eu te contar um segredo. Hoje nós temos aqui nessa live uma participante muito especial, a minha mãe. Ela veio ver, ela está aqui assistindo, obrigada pela audiência, porque ela sempre acompanha minhas redes sociais. Então, quando ela viu que a IBM ia falar um pouquinho da inteligência artificial, ia falar sobre esse 5G, ela está, de fato, bastante preocupada com essa revolução, como você falou, vai ter uma revolução. Então, tanto a minha mãe como todo mundo, não saiam daí, acompanhem todos os detalhes, porque como os executivos estão falando, é uma realidade completa. E aí teremos a grande satisfação de conhecer. Obrigada, Djalma, agora a palavra está contigo. Mas, pessoal, só para a gente entender, né? Uma das coisas que a gente viu essa semana foi o lançamento aí do 5G da Claro, né? Na verdade, não sei se todo mundo viu, eu vi porque a gente estava conversando com as pessoas da Claro e a gente teve um pouco mais de interação com eles. Então, a gente acabou estando um pouco mais próximo do que eles estão fazendo. Mas eu coloquei algumas imagens aqui que eu peguei do YouTube deles, para a gente conseguir quantificar do que eles estão falando e o que significa esse 5G da Claro que está entrando agora, para a gente acompanhar a evolução e a gente falar realmente do que nos interessa, que é a inteligência artificial e 5G. Então, se a gente olhar aqui a velocidade de um 4G normal, é na faixa aqui de 20 a 25 megabits por segundo. Quando a gente fala do 4,5, né, 4.5G, que algumas operadoras têm, a gente está falando de 210 megabits por segundo. Então, já é uma diferença de quase 10 vezes mais rápido. Então, já ajuda bastante o 4.5. Quando a gente fala do 5G,
que a Claro está trazendo agora, ela está falando de uma velocidade de 414 megabits por segundo. Então, a gente está acostumado a ver aqui no Wi-Fi de casa, na faixa de 300 e pouquinho. Eu já estava falando de ter no celular, ou seja, no mobile, 414, ou seja, mais do que você tem em casa. Isso, normalmente, para o que a gente quer fazer, para assistir alguma coisa, para comunicação, é perfeito, já resolveria para a gente fazer essa nossa apresentação aqui, tranquilamente, 414 megabits por segundo já é muito bom. Mas quando a gente olha para a tecnologia que eles colocaram, ainda é uma tecnologia um pouco diferente do que a gente está esperando. Então, a gente vai falar mais de 5G, vocês vão entender do que a gente está falando, né? Ainda não teve o leilão do 5G no Brasil, então, o leilão das frequências de 5G no Brasil está marcado aí para o ano que vem, né? Então, está se esperando que aconteça em 2021, tem toda uma polêmica aí sobre a tecnologia chinesa, se é americana. O importante é que a tecnologia chegue para a gente e que a gente tenha isso em breve. Então, tirando aí a parte polêmica fora da discussão, é uma tecnologia que realmente deve revolucionar. Então, o que a Claro fez hoje foi aproveitar uma banda que ela tinha, uma banda de rádio lá, que vem desde a aquisição da Nextel, e em cima dessa banda de rádio ela conseguiu trazer uma velocidade muito superior ao tal do 4.5. Então, ela já consegue trazer para a gente uma velocidade da 5G, ainda limitada a alguns tipos de aparelho, né? Então, tem um joint venture lá da Ericsson, da Motorola, para entregar isso numa banda específica, tá? Mas ainda é um diferencial grande que ela está trazendo para o mercado, e é legal a gente poder comemorar que a gente já tem alguma coisa desse nível no mercado. Professora, você pode ir para o próximo para a gente falar um pouquinho? Isso. Então, aqui, ó, um pouquinho do que a gente espera de uma 5G, da evolução dessa que a Claro tem, né? A gente entende que essa tecnologia que eles estão oferecendo hoje vai ter uma evolução grande, né? A gente espera realmente que ela chegue no que a gente está assistindo nos outros países, né, de 5G, e eles devem acompanhar em breve, então eles saíram na frente aqui com alguma coisa, mas é legal a gente ver onde isso chega. Então, quando vocês olharem lá atrás dos 400, a gente está falando de 1 gigabit a 10 gigabits. Então, é uma tecnologia que vai trazer uma velocidade absurdamente maior do que essa que a gente está acostumado nessa tecnologia atual. Então, imagina que a nossa internet vai mudar de padrão. Quando a gente fala de baixa latência, a gente está falando da ordem de 1 milissegundo. Então, ele está falando de tratar o evento enquanto ele está acontecendo. Então, isso que vai habilitar outras coisas do 5G, tipo telemedicina, carro automático. Porque o que acontece? Com menos de 1 milissegundo, eu consigo trabalhar isso. A gente está falando de um quarto de milissegundo, está falando de uma latência muito baixinha, né? E quando a gente fala de alta disponibilidade também, uma disponibilidade muito maior que a gente espera, e uma quantidade enorme de sensores por quilômetro quadrado. Está falando da ordem de milhões. Então, por que isso é importante? Porque com esses milhões de sensores, a gente dá contexto para algumas coisas que estão acontecendo. A gente consegue ver o todo do que está acontecendo, né? Isso é muito, muito importante. E aí, como é que a gente fala de uso, né? Que é o que nos interessa, que é onde a gente vai atuar. O que nos interessa é se a gente não trabalha numa telco, né? Se a gente trabalha numa telco, isso também nos interessa muito. Mas aonde isso muda para a gente, né? Para o usuário comum ou para o usuário do negócio? E para quem trabalha com tecnologia e para quem faz inteligência artificial aí, como os alunos da professora. A gente vai ter muito IoT. Então, IoT, para quem não sabe, é Internet das Coisas, né? Internet of Things, então, Internet das Coisas. Então, ele está falando de ter sensores que são capazes de se comunicar num volume muito alto de sensores. A gente vai ter muito aparelho falando um com o outro, para dar esse contexto. A gente tem a possibilidade de ter inteligência artificial real-time. Então, quando a gente falou aqui da ordem de milissegundo, isso possibilita que a gente tenha real-time, algumas coisas acontecendo. Enquanto você está acontecendo, já tem alguém tomando ação junto. E aí vem os carros autônomos, telemedicina, coisas realmente que ainda parecem para a gente futurista, mas que já estão começando a acontecer, que já tem gente investindo na tecnologia, que as coisas já estão caminhando, e agora a chegada do 5G viabiliza um monte dessas coisas. Então, a gente deve ver outras iniciativas, né, que as empresas de vanguarda vão investindo para que isso vá acontecendo, tá? Dentro da empresa da telco, dentro de uma empresa de telco, de um operador, né, de um CSP, como a gente chama,
a gente vai ver a cloudificação da infra, né? Que significa isso, que do mesmo jeito que a gente tem, assim, quando a gente fala de cloud, a gente tem microserviços, a gente vai ter o mesmo conceito, né, daquele de container e tal, e tudo isso rodando dentro de uma telco. Então, a gente vai poder usar inteligência artificial para controlar toda essa disponibilidade, para controlar tudo isso que acontece na rede da telco. Então, a própria telco deve se beneficiar muito do uso de inteligência artificial nesse momento em que ela vai tentar controlar a rede dela e que ela conseguir um nível de automação muito maior do que o que tem hoje. Então, não é só velocidade, é uma mudança de tecnologia completa. Então, ela vai para uma outra estrutura de rede, de tecnologia, de apresentação disso tudo. É isso, né, Farai? Você quer complementar alguma coisa disso? Você foi preciso, Djalma. Você falou tudo. Mas eu queria dar só acho que você tem que colocar no mute para não ficar com eco, Djalma. Talvez você ou professora. Mas eu vou falar algumas coisinhas que você não comentou. Claro que, como eu falei, o 5G ele é uma revolução, não é uma evolução, justamente por isso. Porque em todos os padrões anteriores, a gente fala do 2G para o 3G, o 3G para o 4G e assim por diante, sempre o que a gente recebeu, de uma forma geral, foi banda. A gente recebeu mais estrutura, mais capacidade de transmissão. Isso sempre foi assim em todos os padrões, da evolução dos padrões. O 5G também traz isso. O 5G também traz uma alta capacidade, muito motivada pelo espectro, ou seja, pelas faixas de frequência que ele vai operar. Diferentemente dos outros padrões, o padrão 5G traz uma frequência nova, frequências novas do jogo, por isso é que tem que ter um leilão, né? Esse leilão ia acontecer esse ano. Infelizmente, não aconteceu por conta do Covid, deve acontecer no ano que vem, mas ele traz as frequências na faixa de frequência milimétrica, de ondas milimétricas, que são frequências altíssimas, da ordem no Brasil já está definida 26 GHz, então vai ter transmissão acontecendo em 26 GHz em uma onda bem pequenininha, e por isso, com esse tamanho de espectro, a gente vai conseguir capacidade da ordem de 1 gigabit por segundo no seu celular, ou no seu device. Então, sim, o 5G traz uma evolução em termos de banda, por conta principalmente dessa amplificação, dessa melhora na modulação, no que a gente chama de eficiência espectral. É o quanto de bits você consegue botar por hertz. Mas ele traz esses outros dois pilares que o Djalma comentou sutilmente, a questão da latência. Então, a gente desbloqueia uma série de casos de uso que hoje são bloqueados por conta da latência. Uma cirurgia remota hoje é impossível de acontecer. A telemedicina, na sua essência, é muito difícil de acontecer por conta da instabilidade do JITA e da latência, principalmente da latência de rede, né, do tempo de resposta. E o outro elemento é a questão que no padrão do 5G a gente chama de Massive Machine Type Communication, que é essa capacidade de você ter milhões de sensores por quilômetro quadrado. Hoje você não consegue fazer isso, então é muito caro, o custo por device ele ainda é muito caro no 4G, então essa rede, eu diria, professora, que é a rede das redes, porque é uma rede adaptativa. Ela vai permitir você criar o que a gente chama de network slicing, que é o nível de serviço. Você está precisando de um serviço para telemedicina, a operadora consegue se adaptar e entregar isso. Se você precisa de um serviço com um device, a rede da operadora consegue se adaptar a isso. Então, você tem uma rede das redes. Antes a gente tinha um único padrão fixo que atendia tudo, tráfego de dados, tráfego de voz. Agora a gente tem uma rede que se adapta à necessidade daquele workload, daquele tráfego, para entregar um nível de serviço adequado. Entendeu? Então, a rede virou viva. E por isso que o Djalma comentou essa história da cloudificação da rede. A rede da operadora virou uma grande cloud. E como toda cloud, ela tem uma orquestração, ela tem uma série de automações possíveis, ela tem uma série de mecanismos de adaptabilidade, que a gente chama de scale up, scale down, de forma de você escalar para mais ou para menos, dependendo da demanda. O que acontece hoje, para dar um exemplo, quando tem, por exemplo, carnaval, ou melhor, a virada de ano na Paulista. As operadoras mandam um monte de caminhõezinhos para lá, para atender a demanda que vai ser concentrada ali naquele local. Eu boto um monte de antenas novas, um monte de capacidade de rádio. Isso, com o 5G, vai virar aprovisionar mais servidores na cloud.
Então, veja bem, aquele caminhãozinho vai se transformar em workloads, mais workloads na cloud, nessa possibilidade da elasticidade que a cloud permite. Então, é uma grande revolução que isso vai trazer e eu só vejo benefícios, mas temos uma jornada, né? Não é algo rápido, temos um processo para que isso aconteça. Quanto tempo você acha, mais ou menos, que isso vai chegar na telemedicina, Farai? Porque algo tão importante é a telemedicina, né? Eu acho que salvar vidas é uma prioridade. Sem dúvida. A primeira fase, ela vai ser uma fase da banda. É isso que a Claro fez agora. Então, a gente vai entregar 1 gigabit por segundo. Então, a gente vai ter 2021 leilão. Eu vou dar uma estimativa que o Gartner tem sugerido, os institutos de pesquisa tipo IDC, Forrest tem sugerido. Depende de uma série de fatores, porque tem investimento a ser feito, pesado das operadoras. Mas os primeiros 2 anos a gente vai conviver com mais banda, mais capacidade. Então, é mais banda com a mesma latência, com o mesmo tempo de resposta. Então, isso não vai resolver nosso problema de telemedicina, de carros autônomos e todos os casos de uso de real-time analytics que o Djalma comentou. Então, após os 2 anos, a gente vai ter 1 ano de implantação do que a gente chama de computação na ponta, edge computing. Essa é a palavra-chave que habilita o tempo de resposta curto. Ao invés de eu fazer a computação lá na nuvem, eu vou lá próximo de você e faço a computação no edge. Então, isso deve acontecer a partir do 3º, 4º ano. Então, a gente está falando aí de 4 anos para a gente ter os primeiros casos de edge computing implementados e a gente ter telemedicina de fato, na real, eu poder fazer uma cirurgia remota. Se você faz um benchmark lá fora do Brasil, Korea Telecom, por exemplo, a KT, como uma das primeiras a implementar, ela está seguindo essa mesma jornada. Começa por mais banda, depois você entra com uma latência baixa e depois você entra com Massive Machine Type Communication, que é essa capacidade IoT. Então, claro que, professor, essas coisas são drivadas pelo mercado, elas são drivadas, o investimento acompanha o dinheiro, onde está a receita associada. Então, eu já vejo algumas operadoras, pontualmente, a própria Claro e outras operadoras, fazendo algumas implantações de edge já agora, mas muito pontuais, para atender demandas de indústria, demandas pontuais, mas isso vai acompanhar, nessa dinâmica de 4 anos, eu acho que a gente vai começar a ter os primeiros casos de telemedicina, na minha visão. Perfeito, obrigada. Isso aqui é uma coisa que a gente mediu de interesse durante a pandemia, em nuvem de palavras e do que está acontecendo por aí, né? Então, isso indica um pouquinho das transformações que a gente deve ter no mercado. E indica um pouco de por que a gente está falando desse assunto hoje na live aqui. Então, a gente vê a relevância que tem o assunto aqui de inteligência artificial e quanto estão falando disso, de cloud, que deve ser alavancado por essas 2 tecnologias, né, inteligência artificial e 5G, o quanto já se fala de 5G e de IoT. Então, a gente vê que são assuntos que estão muito dentro desse contexto, né? Os outros assuntos também estão, né? Quando a gente fala de robótica, de drones, também vão consumir essas tecnologias de alguma forma, né? Mas esses são os assuntos que eu resolvi destacar aqui, que eu coloquei em amarelinho, porque são os assuntos que a gente vê crescendo ali a relevância deles, né? E eu acho que são os assuntos que a gente vai ver crescer muito nos próximos 5, 6, 10 anos aqui, né? Como dizem, essa aqui deve ser uma década que a internet muda de patamar novamente. Então, a gente deve ter nessa década uma relevância muito grande de inteligência artificial e de 5G. Então, por isso que a gente colocou isso aqui, para ter uma ideia de quanto isso aqui faz sentido nesse contexto. Olha para o próximo lá, professor. Deixa eu olhar o próximo lá, professor. Isso. Aqui, para a gente explicar um pouquinho, né, do que significa essa revolução 5G, aí pode passar para o próximo. Aqui tem uns slidezinhos que são justamente para clicar nesse maisinho aqui, isso. Aqui é o início da 5G, né, para a gente entender como é que isso foi, o que isso aconteceu passo a passo, né? Então, primeiro era 1G, esse 1G era a primeira geração, né? A primeira geração era só sinal de voz. Na segunda geração, a gente já via sinal de voz e sinal já tinha a fidelidade digital, já melhorou muito a voz, você já conseguia conversar, você tinha muito menos problema na segunda geração, né, que era o 2G. Quando apareceu o 3G, já começou a aparecer sinal de vídeo, dados, então você já tinha uma taxa melhor de transferência de dados, então o 3G já resolve bastante, e aqui no Brasil a gente ainda vive bastante 3G, né? Quem viaja vê muita coisa acontecendo, então a gente vê muito gap de 4G, muito 3G ainda no Brasil, e a gente vê que o 3G
atende boa parte, lógico, não com a velocidade que a gente quer, mas já atende boa parte do que a gente precisa. No 4G, já aumentou a interoperabilidade, protocolo, já é baseado em IP, né, em endereço de protocolo de internet, então já melhorou bastante quando a gente fala do 4G, então já foi um passo enorme, e o 5G é uma revolução, porque a gente fala isso tudo que ele estava comentando agora, então é a conexão instantânea, é o edge computing, então o 5G é uma revolução em cima do que a gente teve desse do 1 ao 4, né, que foi uma evolução muito, muito grande, mas a gente começa agora a ter uma nova realidade. Pode ir para o próximo lá, professora. Então, o que é esse padrão aqui da quinta geração, né? Ele é diferente das outras gerações, né? Ele não é simplesmente um sinônimo de tecnologia, então é aqui que a gente vê uma evolução muito grande da rede e como é que a gente vai espalhar isso para os outros sensores e para os outros devices, né? Então, a gente espera aqui uma penetração drástica, né? E uma mudança nessa geração. Então, em termos de banda, de aumento, de capacidade de espalhar sinal, de confiabilidade da rede. Então, a gente vê aqui, principalmente as grandes aqui dos Estados Unidos, que estão investindo desde 2017, né? AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon. Então, são empresas que estão fazendo o rollout aqui do 5G em 2019, 2020. Então, é algo que está acontecendo agora, simultaneamente, aí, em todo o mundo, e que a gente está começando a ver alguma coisa acontecer no Brasil, e que a gente deve ter o leilão ano que vem, e como disse o Farai, em 2022, 2023, a gente vai estar experimentando aí um outro nível de tecnologia, né? Então, aqui a gente fala da revolução, né? Então, se a gente olhar aqui esse pedaço que está aqui em negrito, né? Na próxima década, nós vamos ver os impactos das cidades, né? Então, a gente deve ter, finalmente, algo que a IBM busca faz tempo, né? Os Smart City, então, as cidades inteligentes, e como isso tudo, inteligentes, né? Como isso tudo vai acontecer nos próximos anos, né? Então, a gente está falando aqui de 7 anos para fazer uma escala de país, isso aqui a gente está falando dos Estados Unidos, mas a gente espera realmente que nos próximos 5, 10 anos isso aconteça, e aconteça muito rapidamente. Até porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem conseguido entregar essas coisas num tempo menor do que a expectativa. A gente fala, isso aqui vai levar 10 anos, mas a tecnologia evolui tão rápido e a capacidade de entregar também é muito rápida, às vezes a gente entrega em menos tempo. Pelo menos é o que a gente tem experimentado aí nos últimos anos. Quando a gente fala em toda a parte de modernização, quando a gente viu toda essa parte de cloud, a gente tem visto que a evolução é mais rápida do que se esperava, né? Porque as pessoas precisam disso, investem, e isso acontece muito rápido. Pode ir para o próximo, professor, por favor. Isso, mais um. Isso. Então, aqui é um pouco do que ele estava comentando, né? A tecnologia na ponta, né? Então, na primeira vez que eu li isso, eu achei isso meio que um contrassenso, né? A gente fala, ó, agora eu vou ter toda a tecnologia na ponta, e o device vai ficar também mais esperto, a inteligência artificial eu coloco lá no edge, né? Que é o que a gente chama de edge computing, né? Coloca tudo na ponta, tudo na borda. Eles falam, bom, então, se eu colocar tudo na borda, por que eu preciso dessa tecnologia de velocidade tão grande? E aí, quando a gente vai estudando um pouquinho mais, você vai entendendo que isso é necessário para contexto, para comunicação. Então, vamos tentar falar aqui de estrada, de carro, de qualquer coisa assim. A gente vai entender que é importante que eu tenha o contexto do que está acontecendo com todos os sensores, né? Não só com aquele sensor que tem inteligência. Então, ele vai agir com o que ele está capturando. Então, se for uma imagem, se for uma reação que ele tem que ter dentro de uma fábrica para um robô, ele olha o que está acontecendo com a máquina dele e ele tem o contexto do todo para tomar ação. E para isso ele precisa daquele, não só da tecnologia na ponta, da inteligência artificial na ponta, mas do resto dos outros sensores interagindo para que isso aconteça muito rapidamente. Então, e aí vem a revolução que a gente chama, né? Porque tem a computação na ponta dentro do contexto de tudo que está acontecendo. Então, para mim, isso, quando eu vi a primeira vez, era esse impacto de, por que eu estou falando de 5G se eu estou levando a computação lá para o device, lá para a ponta, né? Justamente porque daí ele consegue interagir e fazer tudo dentro de um contexto.
E, Djalma, só um pequeno comentário, que é o seguinte, quando a gente fala de, veja, o 5G, ele vai ser um serviço provido pelas operadoras. É um serviço que é licenciado, a operadora vai ter que comprar um espectro específico para isso, embora ele permita também você fazer o que a gente chama de LTE, de 5G privado, ou seja, você pode construir usando frequências não licenciadas. Imagina que eu sou um dono de um conjunto de fazendas, eu quero botar a cobertura 5G usando esse padrão, eu poderia usar frequências não licenciadas para isso. Mas ele, majoritariamente, ele vai ser provido pelas operadoras, né, Djalma? E quando a gente fala de operadoras, as operadoras, pela sua característica, elas já têm um monte de estaçõezinhas que estão espalhadas pelo Brasil, onde estão as antenas, onde estão os elementos de rede que estão pulverizados. Então, o edge computing, na visão da operadora, vai estar ali. Vai estar naquela antena bem próximo da sua casa, é ali que vai estar um pequeno data center, uma pequena capacidade computacional. Óbvio que a IBM entende isso, tem várias instâncias de edge computing, uma delas é essa, mas também tem a instância como o Djalma falou, o próprio device pode processar capacidades, o próprio gateway, que a gente chama de edge gateway, que está na premissa do cliente, que está lá naquele varejista, e que, portanto, quando passar uma pessoa na frente da gôndola, eu tenho que fazer uma análise rápida e já impactá-la, real-time analytics, eu posso processar esse dado, sim, na premissa do cliente, dentro daquele edge server, daquele pequeno gateway. E a gente não está falando de servidores enormes, estamos falando de pequenas caixas que têm capacidade analítica já desenvolvida. Mas, majoritariamente, essas soluções também estarão hospedadas na estação de last mile, que a gente chama das operadoras. Então, vai ser uma grande rede de múltiplos data centers orquestrados, de múltiplas clouds espalhadas, orquestradas por um grande elemento de software que a gente chama de orchestration humano, né, no padrão do 5G. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui nesse momento, está muito interessante, Djalma. E aí, acho que uma grande contribuição da IBM, pelo que eu estou entendendo, é levar a inteligência artificial na ponta e também contando com a cloud de vocês. Estou correta? Correto mesmo. Pode falar. A gente tem algumas iniciativas de edge computing, né, de colocar isso nessa ponta e de levar a parte de inteligência artificial, de software, de gerenciamento também dessas redes para as telcos e para os negócios que vão consumir o 5G. Então, aí a IBM entra exatamente nesse contexto. E eu complemento aqui, professor, que às vezes a tecnologia ajuda, mas ela também atrapalha. Então, se você começa a descentralizar o processamento, você torna um ambiente bastante complexo. Eu tenho lá milhões de devices para manter o patch atualizado, aplicações que estão rodando em múltiplos edge, muitos servidores espalhados na ponta que eu tenho que manter funcionando. Então, o grande lance ok, você vai trazer essa capacidade, essa capability de real-time analytics, mas como é que eu faço isso com um mecanismo de orquestração de múltiplas clouds? Porque no final do dia é a orquestração multi-cloud. Então, a IBM, sim, ela entrega a sua cloud, ou essas várias clouds orquestradas, mas principalmente essa capacidade de gerenciar o life cycle das aplicações que vão estar espalhadas. Milhões de câmeras com capacidade analítica. Esse é um caso de uso até interessante, já antecipando aí, que eu sei que o já deve mostrar. Hoje, os caixas eletrônicos, eles sofrem fraudes, roubos, os bancos sofrem muito, tem muito prejuízo por conta disso. Eles têm câmeras lá, só que essas câmeras gravam a imagem e no dia seguinte eles analisam e veem, quer dizer, o roubo já aconteceu. Com essa capacidade, você colocar câmeras com capacidade analítica lá, ou gateways com capacidade analítica, eles vão ter condição de inibir o roubo, porque é real-time analytics. Então, mas orquestrar milhares, centenas de milhares de câmeras deve dar um trabalho danado. Então, às vezes, a tecnologia traz mais problema. Por isso que esse novo modelo de orquestração de múltiplas clouds é um capability que a IBM tem e entrega para os seus clientes numa solução descentralizada de processamento. Mas nesse caso específico e muito interessante, que você falou, tomada de decisão com imagem, que pode ser, por exemplo, também uma criança atravessando na frente do carro e o carro já tem a câmera, ao perceber que é uma criança sem a mãe, ele já vai dar uma ordem de parar e vai parar todos os carros, né? E tem que ser tempo real, não dá para esperar. E aí, a ideia é colocar o processamento, levar o processamento na câmera, ou a gente pega a imagem, leva
para a cloud da IBM e processa lá e volta. Você vai gravar na cloud algumas coisas que você precisa eventualmente para compliance, você precisa armazenar um histórico, mas o processamento é ali. O processamento é naquele elemento que tem capacidade de você criar um algoritmo de inteligência artificial, visão computacional, de análise de imagem. Ele vai estar rodando ali. Ele tem lá um container. Ele tem lá uma capacidade computacional, um container, nele, rodando ali a solução e ele dando respostas ali. E você faz o armazenamento na nuvem daquilo que é interessante. Deixa eu guardar essa imagem por uma questão de compliance, por uma questão de histórico, logs. Você não precisa... Porque ele não tem uma... Você tem que... É um commitment, professora. Você não pode botar um elemento também remoto muito caro. Então, você tem que equilibrar entre o preço... Isso, versus a mínima capacidade que você tem ali necessária para fazer esse processamento em tempo real, orquestrado, como eu falei, através de um grande orquestrador dessa rede. Mas sim, o processamento é ali, o processamento não é na nuvem, o processamento é local. E também, se precisar ser, não seria um problema tão grande, porque agora com essa nova versão, com a latência baixa, eventualmente compensa. E veja, se você faz isso, desculpa, Djalma, se você faz isso, imagina que a gente tem uma rede varejista. Se você faz isso em cada elemento do varejista, você tem um preço. Agora, se você faz isso numa pequena estação, uma estação pequenininha, onde tem uma antena de uma operadora, e você compartilha com todos aqueles clientes que estão ali na vizinhança daquele site, como se fosse uma cobertura móvel, acho que o tema começa a escalar, começa a fazer sentido do ponto de vista de business case. O caso começa a parar de pé, como a gente fala aqui dentro da IBM. Porque uma coisa é você botar um workload dedicado, né, um servidor dedicado em cada cliente. Outra coisa é você botar um servidor virtualizado e compartilhado com múltiplos clientes que estão aqui naquela redondeza, naquele site ali daquela operadora. Avenida Paulista, por exemplo, né? Segurança da região. Compensa, por exemplo. E como eu falei, a gente está falando... Nova York compensa. As coisas vão começar a parar de pé. E os modelos de edge computing estão mostrando isso, né? Então, vamos providenciar o compartilhamento novamente? Vamos lá, vamos para o próximo. João, eu estou falando muito aqui, hein? Me interrompe. Não, tranquilo. A gente tem que saber quem conhece mais do assunto, né? Você não foi convidado à toa, não. Foi convidado justamente para poder compartilhar com a gente um pouquinho do que a gente sabe que você conhece bem. Obrigado. Já está na tela. Mais uma, professor? Não. Mais uma? Você ficou no mudo, Djalma. Aqui? Continua no mudo. Agora foi. Tá, esse aqui mesmo, é do quadradinho. Na verdade, isso daqui era um modelo para a gente falar um pouquinho da maturidade, né? Então, como é que a gente entende a maturidade de cada um dos casos e como é que isso acontece em algumas situações, né? Então, ele está falando aqui de Smart City, né? De cidades inteligentes. A gente está falando de telemedicina, né? De Smart Healthcare. A gente está falando de carro conectado e da indústria 4.0. Então, tem aqui 4 verticais para a gente analisar, e a gente olha um pouquinho do que a gente entende como maturidade de cada um deles, né? Então, o primeiro é sensitivo ao contexto, então isso a gente já tem bastante coisa acontecendo hoje, né? Então, shopping digital, que a gente já tem, experiência de compra digital, mobile, parte de transporte na cidade, quando a gente fala do health, essa parte de relógio que te dá batimento cardíaco, tudo se interagindo. Na parte de carro conectado, a gente já tem comportamento do motorista, a gente já tem algumas coisas acontecendo. Indústria 4.0, que a gente está falando de controle de ativos. Então, a gente vê que nessa primeira linha, muito do que está aqui a gente já tem acontecendo, e a gente já tem aqui, né, o histórico médico, essas coisas já acontecem dentro desse contexto sensitivo aqui, que a gente chama. O preditivo, a gente já tem, mas de menos, né? Então, quando a gente já vai falar aqui de seguro, de gerenciamento de lixo, gerenciamento de tráfego, a gente vê muita coisa, por exemplo, quando a gente fala de um aplicativo como o Waze, mas a gente não vê um grande Waze da cidade
pedindo para você ir para uma região ou para outra e tentando gerenciar isso de forma conjunta. A gente vê isso carro a carro, né? Então, a gente não vê isso numa forma de contexto. Então, diagnóstico avançado, a gente já tem alguma coisa, alerta preditivo na parte de medicina, nem tanto. Então, diagnóstico a gente já vê, diagnóstico por imagem, a gente já tem bastante coisa acontecendo. Na parte de seguros aqui, ó, nos carros, então, estimação premium, essa parte de preditiva, a gente já tem algumas coisas acontecendo também. Na parte de manutenção preditiva tem bastante coisa, forecast, indústria 4.0, forecast de faturamento, então, essa parte preditiva aqui a gente já tem. Quando a gente fala do prescritivo, aqui já tem menos, né? Então, segurança de casa, segurança pública, já tem menos coisa no Smart City. Na parte preventiva de saúde, a gente está sofrendo aqui com a pandemia e a gente vê que isso não é tão eficiente quanto a gente gostaria, né? Tem algumas cidades, eu estou aqui em Florianópolis, eles estão lá fazendo um QR Code nos ônibus para saber que ônibus cada um pegou, quem não pegou o ônibus. Então, se alguma das pessoas que pegou aquele ônibus tiver infectada, você sabe que todos que estão ali deveriam fazer o teste. Então, a gente já consegue ter alguma ideia do que pode ser feito, mas, obviamente, falta muita tecnologia, né, para que isso acontecesse. Então, a gente imagina que com 5G, eu não precisaria pedir para o cara fazer isso. Se ele tivesse um aplicativo, eu saberia onde estão todos eles, e eu sei com quem ele falou, e eu consigo, se ele pretende ser monitorado dessa forma, que é o cara que deu o QR Code, eu conseguiria fazer mais coisas, né. Na parte de carro conectado, rota inteligente, a gente já tem aqui com o Waze, como eu falei, mas isso também dá para melhorar bastante, né. E na indústria 4.0, otimização de supply chain, um eterno problema que a gente tem, eficiência de uso de energia, são coisas que estão sempre melhorando, mas que tem muito para evoluir, a gente sabe disso, né? Então, schedule de trabalho, então, toda essa parte prescritiva do cara descobrir quem trabalha onde, colocar lá os milhares de funcionários, tem coisas que a gente ainda consegue melhorar bastante. E aqui no finalzinho, né, quando a gente fala do cognitivo, que seria a última parte, né, então, planejamento de infraestrutura urbana, algo que a gente precisaria tanto aqui em São Paulo, né, se a gente tivesse um pouquinho mais disso já ajudava, mas resposta à emergência, sistema de emergência, então, se a gente conseguisse trocar aqui na parte de Smart Care, né, tomar cuidado com trauma remoto, imagina a gente conseguir atender um trauma remotamente, carro autônomo, né, o carro sem motorista, controle e automação da indústria 4.0, então aqui são coisas realmente que a gente já está imaginando como um futuro, né, um futuro pelo que a gente vê não tão distante, mas ainda futuro, né. Então, aqui tem um modelinho de maturidade para a gente tentar entender até onde a gente vai e como é que a gente está vendo isso hoje, né, eu acredito que isso ainda evolui bastante coisa e ele deve ficar mais rico, né. Djalma. Vamos lá. Um breve comentário. Vou até botar na minha. Estou ouvindo a minha vida. Obrigado. Se você olha para esse panorama que o Djalma... Não, por favor, professora, puder manter, melhor. O panorama que o Djalma mostra ali de casos, potenciais casos de uso, você poderia dizer o seguinte, não, mas o 4G também me permite fazer parte daquilo ali. Por que aquilo ali muda com o 5G? Basicamente, assim, quando a gente olha para o 5G, a gente está falando do edge computing, né, da capacidade computacional para real-time, distribuída. Então, várias coisas, vários casos de uso. Então, vou dar um exemplo aqui da indústria 4.0, que é um elemento que vem muito, emerge muito quando a gente fala de 5G. A quantidade de sensores que tem numa fábrica, por exemplo, da Natura, é uma enormidade, é uma densidade absurda de sensores. Isso não é viável, você usar a tecnologia 4G ou a tecnologia atual LTE. Então, essa densidade é interessada pelo 5G, que é o que a gente chama de Massive Machine Type Communication. E a questão do real-time, né? A influência do real-time, né, na tomada de decisão. Um dos desafios que o 5G traz, Djalma, é essa necessidade, como ele está operando em frequências maiores, né, vai ter a frequência de onda milimétrica, que eu comentei mais cedo, você vai ter um número de células que se estima da ordem de 60 vezes mais do que a gente tem hoje. Então, a gente vai ter 60 vezes mais antenas, sites, do que a gente tem hoje. Então, isso traz uma possibilidade, traz o desafio do investimento. Né? Hoje, para você licenciar um site na telefonia móvel, leva 90 dias. Então, você tem que mudar a dinâmica do negócio.
mas você aumenta muito a precisão da localização da pessoa por conta do mecanismo de LBS, né, de triangulação das antenas. Você tem antenas mais próximas, você consegue gerar um algoritmo de triangulação para saber com precisão onde você está. Hoje, a precisão das operadoras gira em torno de 150 metros, 200 metros, dependendo da densidade de células. Saber onde é que você está, se você está dentro de uma loja ou não, é impossível fazer hoje, através da tecnologia da operadora. Mas será possível através da tecnologia móvel. E outro aspecto que a gente fala, você falou aí, como é que isso impacta? Poxa, a gente está falando do Covid, o que esse negócio traria de benefício do Covid? Ora, o contact tracing, né, você saber onde as pessoas infectadas estão, por onde elas passaram, com precisão, infectar significa estar muito próximo de você, fazer a conta do isolamento das pessoas, né, o isolamento social, que hoje é feito pelas operadoras, mas com uma imprecisão muito grande, isso seria muito mais preciso e acurado através do 5G. Então, tem várias vantagens aqui do uso do 5G, para, primeiro, viabilizar os casos de uso, segundo, a gente tem muito mais precisão, embora isso traga esse desafio. Agora, a gente vai ter uma quantidade de antenas muito maior do que a gente tem hoje. Então, esse é um desafio para as operadoras também. E essa poluição que a gente vê de antenas espalhadas, obviamente são antenas menores, a gente está falando de frequência maiores, mas ainda assim é um desafio. Vamos lá, Djalma. Oi, professora. Vamos pular alguns slides. Pula para o slide 18, para a gente falar um pouquinho, senão a gente não vai passar todos, porque os outros slides são slides muito densos, 16, 17. Se a gente for entrar neles, a gente termina aqui só amanhã. 18. Isso, legal. Então, aqui a gente pensando numa estratégia, né, em elementos chaves de negócio, né, uma estratégia de dados, e quais são os elementos chaves que a gente deveria adotar, né? Então, a primeira coisa é como os dados são acessados, né? Então, é uma preocupação, dados geridos, processados com eficiência e segurança, então, nas redes existentes, nas novas. O segundo elemento-chave que a gente está colocando aqui é a privacidade do dado, né? E, então, como ele é governado e como os dados são federados e armazenados, né? Então, quais são os dados que eu tenho, quem pode acessar, como é que ele acessa, então, isso vai ser muito importante. Como os dados são utilizados e fornecidos para aplicativos, né, que exigem dados em tempo real, em sessão, pós-evento, para criar valor e forma eficiente e segura. Né? Eu estou ouvindo um pouco de eco, não sei se é daí, não sei se todo mundo ouve, mas ok. Então, o 4, né, como os dados podem ser fornecidos para os novos usuários de maneira eficiente, segura, incluindo inteligência artificial, machine learning. Então, o que a gente quer dizer aqui é que as pessoas têm que respeitar, né, as leis que a gente tem aí de LGPD vão continuar existindo, né, então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar em como usar esses dados. É legal a gente saber que a gente tem dado num volume, numa quantidade, numa velocidade enorme, mas eles continuam sendo sensíveis, e a gente tem que saber quem pode usar e como pode usar, né. Como os sistemas de software e dados são atualizados para grandes volumes, mudança frequente de dados, então, se a gente está falando que vai ter esse volume todo de dado, como é que a gente guarda esses dados, como é que a gente processa esses dados, que dados interessa guardar, quais são as reais necessidades que a gente tem, que dados vão ser desprezados e que dados a gente deve ter histórico. Então, se hoje a gente já fala num volume enorme de dados, a gente vai ter uma estratégia que vai ter que ser pensada com esse novo volume. Então, como o Farai falou, eu tinha comentado também, a gente vai ter milhões de sensores espalhados aí por quilômetro quadrado, e a gente vai ter acesso a muitos desses dados. Quais desses dados a gente deve desprezar, quais a gente deve guardar? Então, tem toda uma política que tem que ser pensada a partir desse momento, já que a gente vai mudar de realidade, e vai mudar de realidade de uma forma bastante radical. Pode ir para o próximo, professora? O próximo bem extenso, mas acho que a gente pode terminar a nossa discussão de uma maneira produtiva aqui. Então, tem aqui o que eu entendi como 10 regras que a gente colocou, né, para o uso de dados no 5G, né, então, passar rapidamente nelas, mas primeiro, né, definir fonte de dados com um propósito. Então, se eu sei qual é a fonte de dado, e se eu quero guardar esse dado, se eu não quero, eu tenho que saber qual é o propósito, para que eu quero esse dado, como eu vou usar, que já é uma das coisas que aparece já até na legislação. Eu não posso guardar um dado seu, para depois eu pensar o que eu quero fazer com ele. Só posso guardar o dado
que eu já sei como eu quero usar, e que eu vou contar para você como e para quem eu quero usar, né? O 2 é trazer a lógica para o edge, né, para a ponta, como disse o Farai, tem que colocar a lógica lá na ponta. Então, bilhões de transações por dia, eu tenho que estender essa lógica do fluxo de dados até a borda, lá, até a ponta, para que os fluxos de dados possam ser ativados, para que tudo isso funcione. Então, uma parte da tecnologia vai para a ponta, isso significa criar códigos inteligentes em devices pequenos, né? Então, a gente vai ver aqueles devices que têm uma capacidade pequena e eu vou ter que instanciar lá meu modelo de machine learning, de inteligência artificial, nesses devices, podendo fazer uma série de operações. Visualização dinâmica de dados para entrega de serviço 5G. Então, como eu tenho um volume grande de dados, eu tenho que conseguir uma capacidade de visualização muito rápida e totalmente dinâmica. Um conceito do 4 de DevOps, para software as a services, né? Então, como é que eu vou fazer o DevOps? Como é que eu coloco tudo isso no ar? E aí também parte um pedaço do que ele falou, né? Se eu tenho tanto sensor, tanto device na ponta, e eu quero atualizar o código que está neles, como é que eu faço isso? Como é que é partir do desenvolvimento para operacionalização? Então, eu tenho aqui um DevOps muito forte para ser feito. No 5, né? Insights granulares, protegendo o ROI. Então, como a gente já comentou também, tecnologia acaba sendo puxada pelo investimento, né? Só sobrevive aquilo que a gente tem o ROI e que ele é demonstrado, né? Então, o insight tem que ser aos pouquinhos e sempre protegendo o investimento. Governança desde o início. Então, não dá para tentar pensar em fazer governança de dados no volume, na velocidade que a gente quer, depois que a gente trabalhou com os dados, né? Tem que ser desde o início. Então, tem que começar pensando no modelo, pensando com governança, né? Privacidade por design, então, já tem que desenhar pensando em privacidade de dados, né? Então, imagina se todo mundo tiver acesso, vamos falar de novo aqui de um Waze ou de qualquer outro aplicativo que trabalha mais próximo de um real-time, não dá para as pessoas saberem o percurso que eu fiz, todos os dias, para onde eu fui, como eu fui, qual o caminho que eu uso. Então, toda a parte de privacidade é muito importante nos sensores, em todos eles. Então, tem uma parte que tem base legal, tem uma parte que é proativa, mas essa parte de privacidade tem que ser pensada por design, ou seja, quando eu vou construir o aplicativo, eu já tenho que ter esse tipo de preocupação e colocar isso no início. Ação em tempo real, em milissegundos. Então, se a gente está falando que eu agora tenho uma tecnologia que entrega para mim a informação em 1/4 de milissegundo, eu tenho que pensar que a minha ação tem que ser rápida, então eu começo a fazer aplicações que respondam a essa velocidade. Então, não quero mais aplicação no famoso near real time, né, que eu vou te entregar daqui 15, 20 minutos. Imagina que ele está falando de telemedicina, depois de 15 minutos não me interessa mais que o cara cortou no lugar errado, né, tem que ser na hora, instantâneo. Então, tudo que a gente está falando, seja operacional, seja business, seja carro autônomo, são coisas que vão entregar no mesmo milissegundo, né? Então, tem que ser muito rápido. Interoperabilidade, então, aqui a gente fala de um monte de tecnologia, né? Então, tem uma malha abrangente, a gente fala aqui de diâmetro, de rádios, de REST, Kafka, blockchain, todas as tecnologias vão falar junto, vão estar dentro dessa interoperabilidade. Então, a gente vai falar de vários sistemas diferentes que têm que conseguir conversar entre si. Então, isso é uma preocupação constante, uma vez que a gente vai unir todas as tecnologias, e esse daí é um motivador para unir. E no último 10º, né, é algo que interessa bastante para a gente, que é inteligência artificial e machine learning, tem que compreender um estado futuro, né, então a gente tem que conseguir responder a todos os problemas de negócio, né, e encapsular todas as ferramentas dentro de dados ativadas pelo machine learning, né, então se a gente está falando em inteligência artificial aumentada, em toda essa parte de machine learning, todos esses caras têm que conseguir ver o contexto da informação e um pouquinho à frente. Então, acho que essas regrinhas aqui vão ser regras que a gente vai seguir aí por um bom tempo, né? Deve aparecer novas, deve evoluir alguma coisa, mas acho que para o estágio que a gente está, elas são bem importantes e elas vão estar aí no nosso dia a dia. Professor, eu acho que, assim, para a gente poder abrir para perguntas e tudo, eu acho que aqui a gente já tem contexto, talvez, se você quiser, pode colocar
mercado no 21, mas aí a gente já fica aberto para discussão. Acho que o slide 21 pode ser legal para a gente começar uma conversa, porque ele tem alguns números, mas aí acho que não precisa nem de apresentação. É só para a gente saber o tamanho do mercado e aonde Você quer que eu compartilhe o 21º? Isso, põe 21, só para a gente ter um pano de fundo aqui e algumas coisas que a gente sabe para onde o mercado vai, porque é onde está o dinheiro, né? E todo mundo vai para onde tem dinheiro. Ô, Djalma, eu queria fazer um breve comentário sobre essa questão de... Duas questões, na realidade. Um sobre o novo normal, esse novo comportamento que a gente vai ter e como o 5G ele pode nos ajudar, e falar um pouco do tamanho de mercado. A expectativa da indústria, a gente passou por vários momentos decisivos, defining moments das várias indústrias, né? O 5G ele é considerado um grande momento da indústria, de uma forma geral, não só da vertical de telco, mas vai mobilizar microcontroladores, chips, vai mobilizar equipamentos, vai mobilizar servidores, vai mobilizar toda uma cadeia de negócios associados, e vai mexer nesse dinamismo, né? Porque quem estiver dominando essa tecnologia, os casos de uso, vai poder ter uma vantagem competitiva de fato. E uma coisa final que eu vou falar aqui do Covid, em relação ao Covid, a gente começou a fazer compras online como nunca antes, né? Nunca se comprou tanto online como se está fazendo agora. E uma das coisas que é muito alavancada pelo 5G é essa experiência imersiva, porque hoje você até tem realidade virtual, realidade aumentada, mas o fator latência atrapalha muito essa experiência. Estima-se que a experiência só é boa quando você tem latências inferiores a 20 milissegundos, principalmente em realidade virtual. E a gente está falando, como você sabe bem, de 1 milissegundo. Então a gente vai começar a ver casos, né, de realidade virtual muito mais viável, muito mais, com uma experiência muito melhor do que a gente vê até então. Então, ele dá uma ideia dos mercados da forma que a gente está vendo hoje, né? Então, a gente entende aí que tem 240 bilhões por ano em automação industrial, e aí a gente tem 27 bilhões em monitoramento remoto, 70 bilhões em smart grid, em smart city mais 158 bilhões de dólares, em medicina digital 380 bilhões, em carro conectado mais 220 bilhões. Então, a gente vê o tamanho dos mercados que a gente está falando, e aqui embaixo, em termos dos provedores de telecomunicação, né? Quem vai ter parceria, como é que vai ter joint venture, como esses caras estão se ajustando, né? Então, a gente vai começar a ver carros que tem uma joint venture com um provedor de telecomunicações. Isso muda radicalmente o mercado como a gente vê hoje, né? São empresas que vão entrar no mercado que hoje elas não estão, e como isso deve evoluir aí, uma predição que não é de tão longo prazo, né? A gente está falando em 2023, 2024, até em 2025. Então, a gente está falando aqui de 3, 4, 5 anos, né? Não está falando de 20 anos. Então, está muito próximo da nossa realidade. Isso é algo que é um levantamento aqui do IDC, né? Então, estamos falando de um mercado de até $1 trilhão até 2023. É muito dinheiro que tem, então é de se esperar muita mudança e muita inovação nos próximos anos por conta do 5G e por conta de toda essa tecnologia que a gente tem, né? Então, o 5G combinado com a inteligência artificial deve trazer uma mudança enorme no mercado nos próximos 4, 5 anos. Era isso, professor, era isso para chamar, assim, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, porque eu achei que era bem relevante a gente falar, quantificar o mercado que a gente está falando aqui, né? Com certeza, Pi. Está dando uma microfonia. Acho que alguém... agora sim, obrigada. É extremamente relevante, porque vamos mudar o mercado, a forma como de processar, o tempo de resposta, é incrível, né? O Farai, que é de telecom aí, que quem viver verá. É realmente fazer uma tomada de decisão em tempo real, trabalhar IA, pegar, coletar informação, processar, resolver e tomar decisão não é nada fácil. Agora vamos fazer uma pitada de provocação aí. Eu tenho minhas perguntas, depois eu abro para o pessoal. Quem quiser fazer perguntas, pessoal, por favor, escreva, tá? Eu tenho a minha listinha aqui, depois eu abro a de vocês. Será que os profissionais de telecom estão preparados, Farai?
para esse novo mundo, essa nova realidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. A discussão que se vive hoje dentro das telcos é que skill que eu vou precisar. Eu que sou acostumado ao modelo de... Eu preciso de uma função, um equipamento, uma arquitetura toda orientada a hardware, e agora vai ser uma arquitetura orientada a cloud, falar de temas que não estão no dia a dia da engenharia, né? É muito complicado, eles estão muito preocupados com essa mudança de skill, né? Eles vão ter que conhecer de software, as redes estão virando software. É um termozinho novo que a gente chama de Software Defined Networks, SDN. Então, se as redes estão virando software, eu não preciso mais entender de hardware, eu tenho que entender de software. E esse paradigma já mudou para quem era de TI há muito tempo. Só que para quem era das telcos, que trabalhavam nas engenharias das telcos, isso é uma novidade. Falar de cloud nas telcos não é uma coisa muito trivial. E toda essa questão de DevOps, palavras novas que já existem no ambiente de TI, uso de IA, workloads, essas palavras não existem no vocabulário do time de telco. Então, é uma mudança, sim, de skills. É curioso que, professor, aqui até na organização, na forma como elas se organizam, você tinha, até então, a engenharia e a TI. Você tinha o CTO e o CIO. Agora você já tem o CTIO. É o cara que juntou as duas coisas, porque TI e engenharia se juntam nesse novo mundo das telcos. Então, isso, sim, é um grande desafio de transformação de skill que eles estão passando, já vão ter que correr. Porque eu diria para você que essa é a última chance, né? As telcos, se você analisa o resultado das telcos no mundo, é muito difícil, né? Você depender só de um commodity da banda larga, ou do link, do tamanho do link, não sobrevive. Então, ela agora voltou a ter uma chance de protagonismo, como o Djalma falou, agora ela vai ser protagonista de carros conectados, de telemedicina, então ela vai precisar se reinventar. A telco vai virar uma plataforma, ela volta para o jogo, com diferenciais, porque Edge Computing é um diferencial que só as telcos têm. É verdade, tudo vai passar por lá, não tem como, não há conexão sem passar por uma telco, né? É incrível, é realmente impressionante. O grande dilema é que o dinheiro não ficava lá, porque o Netflix passa por lá e ela não ganha nem um centavo pelo Netflix que você assiste em casa. Você continua comprando mais banda por menos preço, né? Então, é um dilema difícil para elas, né? As OTTs ganham muito mais dinheiro, que a gente chama de over the top, ganham muito mais dinheiro que a telco em si. Só que agora ela tem a chance de ser protagonista, só que ela transforma. E você está falando de grandes contas, né? Grandes clientes, a princípio, no primeiro momento. E quanto tempo que você estima para ela chegar na ponta do consumidor? Um mortal como eu, como você, o Djalma, realmente ter uma casa totalmente conectada e tomando decisão em tempo real. Quanto que você estima, mais ou menos, Farai? Quão longe estamos? A bola de cristal aqui para tentar estimar. Não, mas estimar, porque você é o maior especialista nacional aqui, no caso é você, né? Vamos lá. Parte desse jogo vai ser um jogo B2B, né? As operadoras vão nas empresas fazer os casos de uso, nas minas, as minas inteligentes, minas autônomas, indústrias, eu falei da Natura. Então, esse dinheiro vão vir no B2B. No B2C, a gente ainda vai ver... Claro, o Brasil tem um gap, né, em comparação com o mundo. Hoje exige esse gap mesmo na banda larga. Nossa banda larga, ela não é tão larga assim na média. Ela é bem estreita, né? A gente viu isso... começa larga. Ela começa larga. Nos bairros nobres ela é larga, nas periferias nem tanto. Eu acho que aí tem um fator novo aí, tá, professora? Que é o seguinte, e eu acho que a Anatel tem um papel importantíssimo nisso. Uma coisa que ela faz muito bem é a troca de metas. Quando ela faz o leilão de uma frequência, ela diz, você tem obrigações de assumir determinadas coisas, você ganha obrigações, recebe obrigações daquela licença. Acho que está um tipo direto, Djalma, para você. Então, ela tem que jogar para a gente conseguir ter a inclusão digital de fato. E dois, um elemento importante, professora, desse jogo, são o que a gente chama de CSPs competitivos, provedores competitivos, os ISPs competitivos. São aqueles pequenos provedores que não aparecem tanto na mídia, mas que fazem um efeito muito grande de complementar a rede das grandes operadoras. Quem nunca ouviu falar da Vero Internet, da Alô Telecom, da Americanet, e de centenas de milhares deles que estão aí conseguindo levar
essa rede para locais onde as grandes não acabam não chegando, complementando a rede. E a Anatel está prevendo, ainda está em discussão, mas uma parte dessa licença voltada para pequenos ISPs. Então, esse jogo de levar para a ponta, para aquela região que não tem, pode ser um jogo, sim, dos pequenos provedores, desde que eles tenham acesso a essa licença. Então, parte do espectro pode ser dedicado na discussão que está tendo no edital para esses pequenos, para que eles possam, sim, levar o 5G para localidades menores, de menor densidade, viabilizando acesso mais amplo a esse benefício do 5G. Mas eu diria que ainda demora para a gente ter uma cobertura plena, embora, professora, um ponto importante, a banda larga, ela chega com a fibra hoje, né, na casa das pessoas, e é caro você botar uma fibra na casa das pessoas. O 5G, ele vem com essa possibilidade de você fazer banda larga fixa com custo supostamente mais barato. Então, vamos ver se ele realmente a gente ganha a inclusão digital. Pergunta aqui. Marcelo Figueiredo. Na prática, quais são as primeiras mudanças que vocês imaginam que já teremos no Brasil em termos de 5G? Isso já para 2021-22? A primeira mudança que a gente já prevê, como ele falou antes, é na velocidade. A gente deve ter uma velocidade Pergunta aqui. Marcelo Figueiredo. Tem um delay. Nós não estamos com a 5G. Né, Farai? O Farai se mata de rir. Nós estamos com um delay. É muito ruim, porque agora nós estamos dando aula nesse mundo, né? Vou fazer só uma interrupção aqui. Nós somos obrigados agora a dar aula a partir de setembro. Eu tenho que dar aula, então, no presencial e ao vivo. E eu tenho na classe um aluno presencial e todo mundo que tem algum tipo de recomendação médica está em casa. E o professor tem que dar aula no presencial e no ao vivo, perguntas chegando, né, dos dois clusters, mas como o professor brasileiro se vira nos 30, né, Farai? Se vira nos 30 e, enfim, de fato é uma nova realidade para o professor Djalma. A gente vai estar com esse ponto, ou seja, nós vamos ter que ter um monitor fazer a tradução para nós. Mas desculpa, Djalma, vamos lá. Isso porque eu ainda estou na famosa banda larga, né? É que como eu já não estou em São Paulo, minha banda larga, como ele disse, não é tão larga. Eu ainda estou aqui no Vivo Fibra, então deveria ser muito rápido, né? E não deveria ter esse delay todo. Mas a gente tem um delay, e é evidente para todo mundo que está no call que a gente não está trabalhando com milissegundos. A gente não consegue conversar naturalmente. A gente olha, e se alguém está assistindo lá no YouTube, está vendo com delay de mais 3, 4 segundos. Está vendo? Não é ao vivo como a gente imagina. Mas a primeira coisa que a gente prevê que vai acontecer é essa parte que o Farai falou, é a entrada da alta velocidade e provavelmente a disseminação disso aonde não chega um cabeamento. Então, eu vou colocar uma antena e que vai me reduzir custo para uma região onde eu sei que eu tenho demanda, mas que para chegar lá com a última milha do cabo, como a gente chama, né? Como é que a gente faz o cabeamento da última milha? Eu não vou precisar fazer o cabeamento da última milha, sendo que eu tenho uma antena do 4G, que hoje fornece, já nesse 4G que a gente está vendo aqui, esse de entrada, já uma velocidade maior do que essa que eu tenho na banda larga, cabeada com fibra. Então, eu hoje, com a banda larga, cabeada com fibra, eu estou chegando aqui em 300 mega, e a gente está prevendo ter, numa antena, uma velocidade de até 1 giga. Então, estou prevendo uma velocidade 3 vezes maior, sem precisar cabear a última milha. Isso deve ser a primeira vantagem que a gente tem aí. Djalma, a Verizon lançou um serviço que você pede, lá em Chicago, você pede, eles te mandam pelo correio a caixinha, você chega na caixinha na sua casa, liga na tomada e você tem 750 megabits por segundo na sua casa. Isso que você falou de fato, ainda tem o custo hoje de instalação de rede interna na sua casa, né? Botar uma fibra, passar toda... Às vezes o instalador passa 5 horas na sua casa instalando, e é um custo altíssimo. Então isso vai viabilizar. A própria TV, né? Em breve deve ser o primeiro device que você não vai precisar passar o cabo para ele chegar até a sua TV. Então você vai ter a TV sem o cabo, né? Sem precisar ter o ponto adicional para ligar no cabo. Eu vou passar tudo
pelo 5G. Então, essas devem ser as mudanças que vão aparecer para a gente, para o consumidor comum, mais rapidamente. Não precisar da última milha, depois não precisar do cabeamento em casa, e essas coisas vão ser as primeiras que mudam aí. Muito bem. Pergunta do Marco Antônio Barbosa. Quem vai pagar a conta dos investimentos massivos necessários para fazer o 5G? Já temos casos de uso de B2B para financiar esse projeto de maneira massiva ou serão pequenas iniciativas? Essa conta, ela vem... Veja bem, professora, a operadora hoje ela está no commodity. Então, ela está oferecendo banda para serviços que são feitos, muitas vezes, sobre essa banda de terceiros. Na medida que ela sobe na cadeia de valor e ela monta, por exemplo, uma solução de indústria 4.0, fim a fim, ela aumenta também o tamanho do dinheiro, porque ela está resolvendo um problema de negócio que tem impacto naquele cliente final. Então, ela aumenta o tamanho da carteira dela, do dinheiro que está na mesa para ela poder disputar. Essa conta vai ser paga quanto mais valor ela conseguir entregar nesses casos de uso, né? O Djalma comentou. Um elemento importante desse jogo, que a gente não comentou muito, e está acontecendo lá na Coreia, a operadora ela vira uma plataforma. Assim como a IBM Cloud é uma plataforma, nós temos uma série de parceiros que vão lá na IBM Cloud, constrói seu modelo de negócio, seu produto final, usam os capabilities que estão ali e entregam para o cliente final. A gente às vezes nem sabe, né, Djalma? O parceiro vai lá, constrói seu produto e faz. A operadora vai ser a mesma coisa. Ela vai ter uma plataforma com facilidades disponíveis e eu posso ter uma ideia na minha casa de criar algum tipo de device ou um tipo de solução que tira proveito do Edge Computer, tira proveito da banda, em realidade, aulas em realidade virtual, de aulas de ciência em realidade virtual. Por exemplo, eu posso criar um óculos e tal, vou lá na operadora, crio o meu serviço e passo a vender através dela. Então, ela vai ter múltiplas fontes de receita, vindo seja dela mesma, como criadora do caso de uso, seja através de um ecossistema, que ela nunca conseguiu fomentar até hoje. Então, você olha nas operadoras, ela praticamente vende os serviços dela diretamente, sem um ecossistema de parceiros muito relevante para o seu negócio, porque ela nunca virou plataforma. Então, eu acho que sim, o dinheiro vem dos casos de uso e desse avanço dela no valor. Ela tem um determinado valor hoje, ela é banda. Ela é banda para alguém ganhar dinheiro em cima. Agora ela vai ser banda com uma qualidade diferente, com níveis de serviços diferenciados e, eventualmente, ela mesma criar o valor. Verizon lançou recentemente um serviço de telemedicina. A Verizon, fim a fim, lançou uma divisão de saúde. São novas receitas, é a transformação das receitas que ela está fazendo, né? É uma questão de sobrevivência também. Ela não vai fazer isso porque quer fazer, porque ela precisa fazer. As receitas das operadoras estão caindo no negócio tradicional dela, que é banda. De fato, as empresas precisam se reinventar, né? Precisam se reinventar. De fato, é isso. Você ouviu, Farai, você que estuda tanto isso, ou o Djalma, será que tem algum aspecto de segurança que dá para já ser implementado? Penso na segurança dos dados, né? A lei de proteção de dados pessoais, e agora, muito mais rapidamente, os dados podem trafegar, e o mundo mais conectado ainda do que já era, né? A conexão agora vai ser mais rápida e mais ampla, e até mesmo a inteligência artificial, algum algoritmo, será que já estão pensando em algum módulo de segurança para fazer algo mais? Certamente. O ETSI já tem um capítulo todo. ETSI é o instituto que padroniza o 5G. E existe um capítulo todo dedicado à segurança dos dados. E veja, professora, na medida em que o dado ele pode ficar perto da sua premissa, até questões de compliance podem ser superadas. O Djalma é um especialista no assunto. Mas você imagina que agora eu tenho um Edge Computing lá no Maranhão, eu sou do Maranhão, lá em São Luís. E aquele banco do Maranhão nunca quis tirar o dado de lá, porque eu não vou mandar para São Paulo. Não, agora o Edge Computing, o seu dado vai ficar armazenado aqui, perto do seu ambiente. Então, o Edge Computing, esse lock que a gente tem de não ir para a nuvem, porque essa nuvem, eu não tenho a garantia de que ela está compliance, agora eu vou ter a chance de ir para uma nuvem muito mais próxima de mim. Então, essa questão do issue de privacidade dos dados, ou de compliance a LGPD, ele poderia até ser mitigado nesse sentido, nessa insegurança até de onde estão os meus dados, né? Eu garantir que ele fica no Edge, garantir que ele fica armazenado bem próximo
de onde ele está sendo gerado, né? Isso é um ponto importante. Mas sim, todas as questões de segurança de dados, né, ainda mais nesse ambiente mais complexo, elas estão sendo endereçadas pela norma, né? Saiu um release novo 16, vai ter um release novo 17 em breve, e ele está sempre trabalhando para a melhoria desses aspectos de processamento dos dados, computação distribuída, etc. Então, acho que esse é um tema que vai ser endereçado pelo padrão. Agora, uma provocação para o Djalma. Djalma, uma provocação, antes de eu espiar se tem mais alguma pergunta. E esse medo das pessoas que estão falando, e agora, se a China chegar com 5G aqui, ela vai dominar tudo. Ela vai saber tudo o que está acontecendo e corremos o risco de repente, estar tudo conectado, a China está tomando conta lá na última instância e ela dá um comando, trava tudo, enfim. Como é que você vê que, digamos, China, digamos qualquer superpotência, né? A verdade, não vamos pôr em China, vamos pôr em qualquer superpotência que ela detém agora uns superpoderes por uma rede, rapidamente, ela entrar em qualquer fábrica, entrar no hospital, e enfim, né? Como é que fica as suas considerações? Aqui é uma especulação, né? Que é mais palpite do que informação, mas vamos lá. Agora já é filme de ficção, né? Vamos para ficção científica. Filme de ficção, né? Tem coisas que são possíveis, tem coisas que eu realmente não acredito que são assim. Eu acho que o que está acontecendo é uma guerra comercial, e na guerra comercial vale tudo. A gente sabe que pode acontecer, mas não tem santo nenhum dos dois lados, né? Os Estados Unidos também já espionou a gente sempre ouve essas histórias. Acho que o que eles estão fazendo tem uma guerra comercial. A Huawei se posicionou bem, ela consegue alterar hoje as antenas sem que tenha um investimento massivo, você não precisa comprar tudo de novo, você consegue alterar e conviver com a tecnologia. Os Estados Unidos se vê ameaçado nisso, uma vez que toda a parte de tecnologia de ponta sempre foi liderada por eles, e aí é um passo que a China deu muito rápido, e a Huawei está se posicionando muito forte, ela vendia o equipamento, mas ela não desenvolvia, e nesse ponto ela começou a ser uma desenvolvedora e alguém que está entregando tecnologia. Então, acho que aí tem uma guerra comercial, e eles estão lutando cada um com as suas forças, né? Os Estados Unidos estão colocando uma pressão política, a gente vê que o principal aliado deles, que é a Inglaterra, já proibiu a tecnologia chinesa, então já criou um vácuo lá, então a gente tem uma BT lá, a British Telecom, já tendo que mudar a tecnologia, a gente tem empresas grandes que estavam investindo em 5G junto com a Huawei, que já tem problema, então tem aí uma guerra comercial, e tem o poder dos Estados Unidos de falar, olha, eu prefiro que vocês investam nisso. A gente vive num país que a gente sabe que tem um presidente que é muito ligado lá ao Trump, a todo um direcionamento americano. Então, eu espero realmente que o leilão não seja drivado só por política, que ele tenha alguma coisa de tecnologia junto, com uma melhor tecnologia para a gente, com menor custo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Aí, como eu falei, aí a gente está especulando, não consigo te dizer hoje o que seria melhor ou pior para a gente, mas a gente sabe que o que está drivando isso é uma guerra comercial, que os Estados Unidos têm batido junto lá com a Huawei, com a chinesa lá, e não tem como. Essa guerra tá na mesa do mundo, não é só aqui, e ela vai drivar os próximos anos, porque quem dominar essa tecnologia tem, como você falou, um poder muito grande, e não só o poder de invadir, porque eu não acho que é nesse poder que eles estão brigando, não. Acho que aí tem um pouco mais de lenda do que de realidade. O poder que eles estão brigando é o poder mesmo de estar liderando a tecnologia em vários países, de ter uma tecnologia com esse tamanho de investimento que a gente falou, e que as empresas vão ter que investir, e que tem muita coisa acontecendo, e todo mundo quer estar na ponta dessa tecnologia. Então, acho que aí é uma guerra comercial mesmo, que a gente tem que esperar ser nos próximos capítulos, no Brasil, prometida para 2021 deve acontecer o nosso leilão aí. Vocês vão ter alguma informação melhor aí? Não, eu vou dar só o meu point of view da IBM sobre esse modelo, né, o modelo hoje. Aqui, olhando pela ótica não política, tá, pela ótica comercial, existem os vendors tradicionais, que sempre venderam para as telcos, Huawei, Nokia, Ericsson, que são favoráveis. Eles vendiam sempre o que a gente chama de full stack, toda a cadeia da rede para a operadora. Então, eles defendem o modelo full stack, ou seja, eu quero continuar vendendo desde o orquestrador
até o hardware que está lá na ponta, o servidor que está lá na ponta, porque é uma defesa, ele é o incumbente desse mercado de venda para a operadora dessa infraestrutura. Existem players que são players de cloud, como a IBM, que defendem uma arquitetura aberta, em que você pode comprar um orquestrador de um vendor, em que você pode comprar a solução de virtualização de outro vendor, o servidor x86 de outro vendor, e assim vai. Então, o que a gente entende que é melhor para o mercado é você ter uma arquitetura aberta, em que você fomente, inclusive, o desenvolvimento de novos players. Isso tem surgido no mercado, players que vocês nunca ouviram falar, provavelmente, a Fearbird, Altiostar, entre outros, são players que nasceram desse mundo novo, desse mundo em que, se a arquitetura é aberta, eu consigo fazer aquela função de rede. Isso, sim, vai gerar muita competição e vai tirar um pouco desse, não digo monopólio, mas esse oligopólio dos grandes players de telco junto às operadoras. Isso fomenta a competição, fomenta o ecossistema e fomenta soluções cada vez melhores. Nosso ponto aqui, onde é que a gente firma o pé, queremos uma arquitetura aberta. Queremos uma arquitetura em que você possa não ter o lock-in, não ter o que a gente chama de preso àquela operadora e nunca mais... Quando você tem uma arquitetura aberta, você pode amanhã mudar de um para o outro sem precisar estar preso a legados e isso preserva o investimento futuro. Perfeito, perfeito. Espetacular, espetacular. Eu já dei uma espiadinha aqui, não temos mais perguntas. Nossa, gostei muito. Que delícia, Farai. Foi um prazer falar contigo. Agradeço a gentileza do Djalma. Ele é parceirão. Hashtag IBM. Ele sabe que eu adoro IBM. É uma empresa aí que eu acompanho lá desde a faculdade. Eu fiz graduação aqui na USP e nós usávamos o lendário SPSS, não é isso? Lendário é um software de estatística, e aí a IBM adquiriu, enfim, e aí tem um relacionamento com ele, eu adoro, ele sempre traz novidades, não sei quanto tempo você conhece o Djalma, mas ele é quântico, ele já nasceu na 5G. Eu conheço ele pouco tempo, mas como você falou, ele é escala logarítmica, ele pula de 5 para 10 minutos, então... Ele é quântico, ele... sempre traz para nós, né, para os nossos alunos que estão acompanhando. Alguns assistiram a palestra hoje, outros não, porque estão em aula, mas estão todo mundo falando comigo aqui. Grava, será gravada, tá certo? Eu vou disponibilizar para todos os alunos, que esse é um assunto, né, Djalma, relevante para o meu público, para os meus alunos que... Aqui, eles não têm aula de PowerPoint, eles têm de fato, eles programam Big Data e programam inteligência artificial, então são programadores, ou seja, são esses profissionais que vão estar aí na linha de frente, implementando os projetos e fazendo, e eles ficam muito felizes, porque o Djalma sempre traz, olha o mercado, e agora é a revolução cognitiva, e eles, é conosco, e agora é 5G e vai ter IA na ponta, e é conosco, sabe? E quando tudo está triste, a pandemia está uma tristeza, chega ele com um tema motivacional, relevante, não é? Para aquecer. Aqui em São Paulo está 14 graus, Djalma. Esta noite aqui, 15 de julho, 14 graus, foi bastante quente. Farai, espero que você seja agora mais um amigo nosso aqui, amigo nosso do Labdata. E, Djalma, muito obrigada pelo seu tempo e por esta oportunidade. Aqui está um pouquinho mais frio, acabei de olhar aqui o tempo, está 13 graus. Eu estou em Florianópolis, né? Vim passear aqui, estou de férias, vim passear aqui um pouquinho. Então, aqui a gente esquenta também falando e fazendo apresentação. Obrigado aí pelo que você falou. A gente tem prazer em falar com vocês. É gostoso poder falar aqui no ao vivo, na live de vocês. Hoje eu convidei o Farai porque é um assunto que eu sei que ele domina e tem propriedade para falar muito melhor do que eu. Então, eu tentei estudar um pouquinho para poder acompanhar o que ele ia falar. Mas eu falei, não, é melhor chamar alguém que a gente sabe que vive esse assunto, né? Eu vivo um pouquinho, eu conheço um pedaço, falei assim, não, deixa eu ver se eu consigo aqui um mestre aqui para falar junto com a gente, para a gente poder não falar nada errado. Então, como ele conhece muito mais do que eu, falei, para essa live aqui, deixa eu chamar o Farai. Mas acho que a gente é um time, né, Djalma? Você domina tudo de cloud e IA, então você está na ponta lá, e ele tem que garantir que a transmissão vai funcionar. O Farai garante a conexão, que eu garanto a cloud e a IA. É um time, né? Como todo projeto de Big Data. E agora, pelo que eu entendi, e acho que entendi o recado, o meu time de Big Data agora vai ter que ter mais um membro de telecom, tem que ter um especialista também. Então, o time agora ganhou, né, um componente novo que tem que estar no projeto para fazer a virada
que as empresas vão ter que ir derrubando um sistema, subindo outro, aperfeiçoando, e não é simples você derrubar legado. Quem já nascer no 5G, ótimo. Daqui, uma empresa que nascerá daqui 5 anos, 10, como ele falou, não é na próxima década, mas a maioria delas, que é meus alunos, não é, que tem basicamente entre 30 e 40 anos, vão ter que passar por esse tsunami. Tá bem, pessoal? Muito obrigada, boa noite para vocês. Obrigada, Djalma. Obrigada, professor Farai. Muito obrigada. Foi um prazer grande. Obrigado, gente. Foi um prazer grande. Tchau, tchau.